Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que ama os animais. Criar cães e gatos é gostoso, natural, comum, a gente sempre fala aqui. Mas tem gente que opta pelo diferente e tem iguanas, lagartos e até cobras em casa. Para falar sobre os cuidados com esses animais exóticos, recebemos o biólogo Rodrigo Barbaça, do Bioparque Macuco. Rodrigo, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos. Obrigado, agradeço o convite. Olha, eu já quero começar perguntando, antes da gente falar de quem você trouxe aqui, sobre a diferença entre animais exóticos e silvestres, porque eu abri falando das iguanas, cobras, enfim. O certo é falar silvestre ou exótico? Tá. Existe uma confusão que muitas pessoas fazem no sentido dessa classificação, essa nomenclatura, dizendo como exótico um bicho diferente, um bicho com uma cor extravagante. E na verdade a gente tem 3 grupos quando a gente trabalha com animais. O que a gente chama de silvestre são os animais da nossa mata, os animais daqui, dos nossos biomas. Os animais domésticos, cão, gato, que já estão acostumados, né, na presença humana, já convivem há muitos anos. E os animais exóticos, no sentido de que eles são de outros países, né, que eles não ocorrem naturalmente na nossa fauna. Entendi, então essa é a diferença. Isso. Esses animais, tanto os silvestres quanto os exóticos, eles podem ser comercializados? Qual é a regra para isso? Existe sim a comercialização, não para todos, óbvio, alguns grupos podem ser liberados para venda. Quando se trata de animais silvestres, a fiscalização ela é muito mais rígida, porque sobretudo são animais da nossa fauna, né? Então o interesse por conta da preservação ele é muito maior, mas sim, dos 2 grupos existem animais que são possíveis e permitidos de se ter em casa como um pet, diferente de um cachorro, diferente de um gato, e com autorização legal, obviamente, né? Um exemplo de um pouquinho de exótico e também de silvestre. A gente tem aves, répteis, que tanto são da nossa fauna permitidos, quanto exóticos, de fora. Cobras são muito comuns, né, alguns animais de fora. Aqui se cria corn snake, se cria piton, né, que não são serpentes brasileiras, mas legalmente no Brasil, as jiboias, por exemplo, né, essas são serpentes daqui, brasileiras, ocorrem em outros países também, mas as nossas são permitidas, por exemplo. E é claro que, bom, é completamente diferente você ter um animal que não um cão, um gatinho, mas você ter uma cobra, enfim, em casa. Como é que é essa diferença? Como é que você tem que fazer dentro de casa para fazer essa adaptação? É importante a pessoa que busca um animal desse, um animal diferente, ela pesquisar, ela estudar, porque por exemplo, uma cobra, já que estamos falando de cobra, ela tem que entender que esse bicho não é um cachorro, não é um gato, então obviamente que ela tem que ver, estudar sobre a biologia do animal, os cuidados específicos, a veterinária, os cuidados médicos do animal. É necessário se conhecer o bicho que você quer ter em casa e estudar, né? Porque o tratamento de uma cobra, por exemplo, é totalmente diferente do que você dá a um cachorro. Não tem aquela coisa do bicho chegar em casa, você chegar em casa, o bicho te reconhecer, fazer festa, nada disso. Então os cuidados são outros também. A questão do terrário, da iluminação, a questão do aquecimento. Serpentes não podem passar frio, né? São animais popularmente chamados de sangue frio. Então todo o recinto onde ela for ficar tem que estar ambientado para que o bicho não sofra com isso, né? E além do preparo para mantê-los, para tê-los, é também, obviamente, saber quais são permitidos, como adquirir, não é simplesmente chegar na mata e recolher um animal. Não, de maneira alguma, né? A fiscalização brasileira, ela trata tanto animais quanto a parte da flora, ninhos, qualquer coisa do meio natural como patrimônio do Estado. Então, obviamente, uma pessoa que almeja ter um animal silvestre, um pet diferente, ela tem que pesquisar em criadouros, em pet shops credenciados pelo IBAMA,
com uma autorização para essa venda. Você trouxe uma cestinha que já está me dando um certo pânico, a verdade é essa. Me diz, o que você trouxe de surpresa aqui pra gente? Tá, primeira coisa importante comentar é que esse cesto, ele é só uma caixa de transporte. O Hugo, que está aqui dentro, ele é uma jiboia. Ah, senhor. Né? É uma serpente, já que estamos falando sobre isso. Ele é uma jiboia e essa é apenas uma caixa de transporte. Lá no nosso parque ele fica dentro de um recinto com todas essas condições que eu comentei. Claro, eu preferia que o Hugo tivesse lá, para falar a verdade. Eu falando e ele de lá, né? E a gente mostrando uma imagem dele de lá, né? Ia ser melhor. Mas é muito mais legal, mais interativo trazer o bicho aqui, né? Então vamos conhecer o Hugo. Vamos ver. Bom, o Hugo ele é uma jiboia. Ele é um bicho que está com a gente desde há muitos anos. Ele está pelo menos há uns 4 ou 5 anos com a gente, realizando as atividades lá no parque. E ele é um bicho de educação ambiental, né? Então, justamente, ele está extremamente acostumado com o manejo, com isso que eu estou fazendo, com barulho, com gente próximo, com gente tocando, passando a mão para sentir, porque ele faz parte de uma apresentação que todos os nossos visitantes lá assistem, chamada Papo com o Naturalista. Ela é apresentada pelo Ronaldo, outro biólogo nosso, e nessa apresentação, que ela é bem multidisciplinar, a gente fala um pouquinho sobre a vida animal, sobre os cuidados com um bicho desse, e desmistifica algumas coisas, né, sobre o porquê esses animais são tão odiados, tão temidos, né? Muitas vezes é porque a maioria das pessoas não o conhecem. Então a gente explica de uma maneira bem lúdica, bem didática, para falar da biologia do bicho e falar que ele é um animal diferente, sim, mas como todos os demais, eles são importantes para a natureza, né? Não, isso eu não tenho dúvida, é bem importante para a natureza, mas você pode ir falando bastante, porque eu acho que vou desmaiar nos próximos 30 segundos. Então, eu queria até agradecer a minha produção, agradecer também ao nosso diretor Gustavo Baena, que eu acho que ele está querendo me substituir aqui no programa e trouxe o Hugo, e eu vou morrer daqui a pouquinho. Me falaram que o meu desafio é, no final, fazer com que você pelo menos encoste a mão nele para perder um pouquinho desse medo, Só né? por Deus, olha, vou te falar. Ver, bom, mas vamos entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho do Hugo, quem sabe? Eu não fico com tanto medo dele. Sim, né? Pode ser, né? Não sei. Mas me conta, o que o Hugo come? Tá, as serpentes todas, né? Não só o Hugo, as serpentes elas são carnívoras. O Hugo em especial, que é uma jiboia, ele se alimenta de roedores. Nessa época, como está frio, o metabolismo de répteis ele é muito lento, então ela se alimenta bem pouco. Já nas épocas mais quentes do ano, ela chega a se alimentar uma vez, 2 vezes por semana. Nossa, então também, bastante, 2 vezes por semana. Então pouco é? Uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Às vezes está muito frio, mesmo com o aquecimento do espaço, o aquecimento do terrário, ela acaba não aceitando. Né? Quanto tempo, em média, vive uma serpente? Olha, varia um pouco de espécie para espécie, mas de jiboias, em média, 30 anos. É um bicho que vive relativamente bem, né? Lógico que esse número em vida natural ele é menor, porque as condições ambientais elas são menos favoráveis, né, para essa longevidade toda. Em cativeiro pode chegar a uns 30 anos, Nossa. de fato. Isso. Puxa vida, e quanto custa para manter um animal como esse em casa? Olha, a começar pela compra, né? Para você ter um bicho desse em casa, você precisa, naquele papo que nós estávamos falando, comprar um bicho de origem legal. Como você sabe que ele é legal? Você tem que pesquisar esse pet shop, esse espaço que está vendendo. Quando você compra, ele vem com um microchip. Esse microchip ele não dá para ver, mas ele é implantado no final da cauda do animal. E esse microchip ele tem uma numeração junto ao IBAMA, que é um número de controle. Um animal desse, para você comprar de maneira legal, ele vai sair por volta de uns R$1.200, R$1.300. Você tem que pensar que você tem que ter um terrário, minimamente que esse animal caiba, ou seja, um terrário você vai pagar em média, um terrário legal, uns R$1.000, uns R$1.500. Você tem uma iluminação apropriada, você tem tocas aquecidas e você tem também a questão da alimentação, que você chega a comprar roedores de vendedores numa média de R$5 a R$10. Se é uma época fria, ele come menos, mas você tem um maior gasto de energia na sua casa, porque você precisa estar com o aquecimento o tempo todo ligado. Entendi. Numa época quente, ele come mais,
mas você economiza, por exemplo, nos aquecedores. Entendi. Então, assim, a pessoa que vai ter precisa saber que tem um gasto, né? E esse gasto ele não é tão baixo assim. Rodrigo, a pessoa que tem uma cobra e ela decide levar essa cobra para passear, né? Vai num parque, ela pode levar uma cobra? Isso acontece? Olha, esse é um animal que não tem a necessidade de levar para passear, né? Como eu comentei, ele não vai ter uma interação, levá-lo para passear não vai deixar o bicho mais feliz. Eventualmente, você precisa sair da sua casa com esse animal, ou para levá-lo ao veterinário, ou por acaso para levá-lo para tomar um sol, que esse animal precisa de sol diariamente. No caso da necessidade de um deslocamento, é importante a pessoa ter sempre guardado o documento, né? Porque o microchip, por mais que ele possa ser percebido, normalmente numa possível blitz, numa parada que a polícia ou alguém pode te fazer, eles não vão ter na hora o leitor desse microchip. Então é importante você estar sempre caminhando com pelo menos o documento de origem do animal. Esse documento ele tem a numeração do microchip, ele tem o cadastro junto ao IBAMA e principalmente o número que credencia o pet shop junto ao órgão federal, Entendi. que é o RG do animal, é a sua autorização legal para numa possível blitz você estar respaldado legalmente. A gente sabe que, claro, um animal doméstico, um cão, um gato, eles precisam ter a questão de veterinário sempre, acompanhamento. No caso de uma cobra, isso não existe. Existe sim. Né? Répteis, eles, sobretudo na época do inverno, eles ficam, se não cuidados direito, doentes, né? Se o terrário ele não está apropriado na questão da umidade, eles acabam tendo problema na troca de muda, na troca de pele que eles realizam. Então, é obviamente que qualquer coisa de anormal, esse animal precisa sim ser levado para um veterinário. A maioria não, mas muitos veterinários assim, desses mais comuns, as clínicas mais comuns, não estão totalmente habituados com esses animais. Então, há necessidade de procurar um especialista em silvestres, né, veterinários de silvestre. Como todo animal, ele precisa de cuidados, ele precisa às vezes de algum remédio, de alguma medicação. E isso que eu comentei também, a importância do criador de conhecer a biologia do animal, para saber identificar uma possível necessidade de levá-lo ou não a um médico especializado, né? Claro, um veterinário. E claro, sempre reforçando aqui, como a gente reforça em todo o programa, que se trata de uma vida e não é possível você adquirir por um hobby ou, enfim, teve 5 minutos e depois abandonar esse animal. Agora, Rodrigo, o que é que faz uma pessoa decidir optar por ter uma cobra em casa? Olha, eu acho que essa coisa do bicho ser diferente, né? Diferente de um cão, diferente de um gato, é um bicho que realmente chama muita atenção. Não é um bicho que vai, como eu comentei, não é um bicho que vai te reconhecer, que vai fazer uma festa quando você chega. É um gosto muito pessoal, acho que talvez de ter um bicho diferente do que é o tradicional aí, né? Mas é um bicho que te traz muitas alegrias também, porque é legal você ver o desenvolvimento, é legal você ver o bicho crescendo. E obviamente que assim como um cão, um gato, você cria um vínculo com o animal, como todos. Eles não reconhecem muito a gente, no caso das serpentes, mas a gente passa a gostar tanto quanto um cachorro, quanto um gato. Então é um gosto um tanto exótico, né, no sentido, mas não deixa de ser muito legal também ter um bicho desse. E quando se tem crianças dentro de casa, tem alguma espécie que eu digo que seja, enfim, melhor para se ter? Olha, nesse sentido não, né? Na verdade todas elas podem oferecer um risco. O cuidado com criança em casa, ele deve ser, criança em casa deve se ter um cuidado redobrado. Claro. Porque obviamente um animal desse, quando manuseado constantemente, ele se acostuma com essa presença humana, réptil não gosta de gastar muita energia à toa, consequentemente ele não vai desprender um ataque para se defender se ele não se sente ameaçado. Mas criança, a gente sabe que eventualmente vai pegar o bicho, pega na área da cabeça do bicho, que é uma área muito sensível, e isso obviamente pode gerar sim um acidente, né? Então o cuidado que você tem que ter com um bicho desse em casa é o mesmo cuidado que você deve ter com um cachorro. A questão é que o cachorro ele se torna muito mais sociável. Claro. Eles não reconhecem pessoas, mas obviamente com um manejo errado ele pode sim gerar um acidente. Uma cobra como o Hugo,
ele já teria força suficiente para pegar uma criança de uns 10 anos ou uma idade aproximada. Então é necessário se conhecer o animal, novamente reforçando, é necessário se conhecer o animal e educar a criança a ter o cuidado, né? Se caso for manusear um bicho desse, sempre estar acompanhado pelo responsável, porque numa urgência, numa necessidade, o pai, o responsável, ele pode estar junto. Uma criança sozinha manipulando um bicho desse pode sim ser perigoso. Quais são as mais comuns de se ter para quem tem cobras em casa? Jiboias são as mais comuns e as autorizadas, né? Pelo menos da nossa fauna aqui são as autorizadas. Que não é um animal peçonhento. Não, ela não é um animal peçonhento. As cobras como as jiboias, as sucuris, as caninanas, elas são cobras constritoras. Elas pegam a sua presa, enrolam nessa presa, apertam e matam a presa por asfixia. Falando assim, eu tô aqui pensando, eu realmente acho que eu não vou conseguir colocar a mão no Hugo. Mas, quem sabe, existe esperança. Vamos ver isso no segundo bloco. Aguarda só um pouquinho, a gente já volta. Tudo bem. A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo para o seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi. Estamos de volta com a Casa dos Bichos hoje com o biólogo Rodrigo Barbassa, que trouxe aqui pra gente um convidado especialíssimo, que é o Hugo, uma cobra. Mas ele não trouxe só o Hugo, né, Rodrigo? Não, eu trouxe o Ed também. O Ed é um outro convidado muito especial. Aqui, muito especial. Você sabe que eu não sei se eu tô com mais medo do Hugo ou do Ed. Então, a gente agora vai conhecer o Ed. Você pode mostrar o Ed pra gente? Posso. Ele é um bicho que a maioria das pessoas acha meio feio, assim. Mas assim, ele é gente boa também. Ele é gente boa, ele né, é gente boa. Rodrigo? Deixa eu só colocar o Hugo na Olha, na o Hugo tá tentando dele. te matar nesse ele, momento. ele gostou tanto da entrevista que ele não quer... Eu não sei se eu desmaio agora, se eu espero o Ed entrar em cena. Mas qualquer coisa não tem problema. Vamos, Hugo. Obrigado pela sua participação. Olha, Hugo, foi muito legal te conhecer. Foi bem bacana. Acho que o Hugo não quer mais sair de cena, ele gostou. Gente, o Hugo curtiu. Ele quer ficar aqui morando na Casa dos Bichos. E eu tô de férias, volto só em 2027. Quanto tempo o Hugo vive mesmo? Em média, 30 anos. Ele tem 6? Então, tem 6. Falta muito tempo para eu voltar. Vamos ver agora o Ed. Bom, novamente, né, só reforçando, essa é só uma caixa de transporte também. O Ed vive num terrário junto com outros da mesma família. O Ed é um bicho que é muito conhecido por cenas de filme de terror. Ai, Jesus! Né? Demônio! Que ele é uma barata de Madagascar. Olha que bonitinho. Deus é pai, sabe? Deixa eu botar a caixinha Rodrigo. aqui pra poder mostrar. Rodrigo, ele voa? Não, essas baratas não têm asas. Elas são baratas que na floresta elas vivem junto ao solo, né? Então ela não voa, não. Ô, Rodrigo, eu tô até gaguejando, pedindo ajuda aqui para São Francisco. Me fala uma coisa, qual é a diferença da barata de Madagascar para barata que a gente tá acostumado? Essa barata que nós conhecemos e que a gente tem muito nojo normalmente é a barata doméstica, né? A barata que justamente passa pelo esgoto, passa pelas cidades, e ela só é suja porque normalmente o nosso lixo é sujo, né? Então ela acaba se transformando num vetor de algumas doenças. Enquanto grupo, elas fazem parte do mesmo grupo, são apenas espécies diferentes. A espécie que a gente tem aí na nossa casa, na rua, ela é apenas mais uma espécie de barata, só que essa é uma espécie silvestre, essa é uma barata que vive nas matas. Então, enquanto grupo, elas praticamente não têm diferenças, né? São espécies diferentes, mas todas elas fazem parte do mesmo grupo, que é um grupo dentro, né, de um grupo maior, que são os artrópodes, dentro dos insetos, mas cada uma
é uma, né? São espécies diferentes. Essa justamente. barata de Madagascar, ela também vem seguindo a gente quando ela sabe que a gente tem muito medo dela? Não, porque a barata faz isso, vamos falar a verdade aqui. Ela faz A gente isso. acha que faz, né? Mas na verdade elas têm muito mais medo de nós do que nós dela, na maioria dos casos. E ela tem esse nome porque ela vem mesmo de Madagascar ou nada a ver? Não, sim, essa é uma barata de Madagascar, portanto é um bicho exótico, né, naquela classificação. E esse é um pet que ele é comprado pelas pessoas, muitas vezes até pela internet e coisa do tipo, e não tem uma legislação específica para esse animal. Então, consequentemente, ele é um bicho que ele é permitido a compra. Mas espera aí, deixa eu entender bem. A pessoa entra na internet e vai lá e compra uma barata. Na verdade, você não consegue comprar uma, né? Eles vendem um conjunto, uma famíliazinha. Ela de compra a baratas. família pela ela compra internet. uma família de baratas. E como que essa família vem pra cá de Madagascar? Não, na verdade já são criadoras no Brasil. Ah, bom. Né, são criadores que cultivam aqui, que ela é de origem de Madagascar, ela não vem exatamente de lá. São pessoas que criam esse animal aqui, porque quando ela vem às vezes casais, né, e elas acabam se procriando como baratas comuns. E, consequentemente, esses criadouros aqui, eles vendem pela internet, elas vêm muitas vezes pelo correio, numa caixa de transporte apropriada, com respiração e tudo mais, e ela chega na casa da pessoa, para a pessoa ter um pet com esse diferenciado chifrinho desse. assim, ó, mexendo bastante para dar mais pavor ainda. Esse chifrinho, ele é um dimorfismo sexual entre as espécies. O machinho tem esse chifre, o Ed tem esse chifrezinho. Então o Ed é um machinho, é um macho. Entendi. E as fêmeas não têm. As não fêmeas, tem elas chifrinho. possuem a cabeça retinha, não tem essa protuberância, não. E quanto custa a família da barata? Olha, sai uma média de R$25 por barata. Às vezes a família vem 5, 6, dependendo do site que você compra, né? Então você vai desembolsar uns 100 e poucos reais para comprar algumas baratas dessas. Meu senhor. Bom, do que se alimenta essa barata? Ela se alimenta de frutas. É importante estar no terrário dela frutas. Ela não gosta de uma fruta muito fresca. Ela, na floresta, ela se alimenta das frutas que caem no solo e já começam a entrar em processo de decomposição. Então elas gostam da fruta já meio mal passada, assim, já bem passada, aliás, né? Entendi. E quanto tempo vive uma barata como essa? Elas podem chegar até uns 10 anos, se bem cuidadas aí. Mas a média, uns 4 anos, ela Eu fico suporta pensando bem. numa pessoa que foi na internet para comprar um casal de baratas, pagou R$100 para ter um casal de baratas em casa, uma família de baratas, e que vai conviver com essa família por 10 anos. Realmente, Exatamente. Parabéns. Eu ouvi dizer que ela faz um barulhinho, enfim, específico. Ela faz sim, ela faz um chiado. E esse barulho é quando ela se sente incomodada, né? Às vezes quando você vai pegar ela dá uma chiadinha, mas se ela tá assim passeando, ela tá tranquila, ela não vai fazer o barulho agora. Não vai fazer o barulho, não vai fugir daí, também não ela vai voar. Tá passeando aqui na minha mão e não vai voar. Ela transmite alguma doença? Não, dela não, né? Que ela possa ter naturalmente e transmitir para as pessoas, não. Assim como as outras baratas também, né? A questão é que as outras baratas, pelo ambiente delas, elas passam por muito lixo, elas passam por lixo hospitalar. Sim. E nisso elas acabam contraindo muitas bactérias e elas se tornam vetores de doenças. Uhum. Não é que elas causam essas doenças. Essa daqui, se ela é cultivada num ambiente doméstico e um terrário higiênico, que você faça a manutenção, faça a limpeza, ela, enquanto animal, não tem nenhuma doença que ela pode te transmitir. Transmitir. E ela tem esse tamanho ou costuma variar? Sim, vai variar. Essa barata ela vai ficar um pouco maior do que isso. Ela é até menor do que uma das nossas baratas silvestres aqui, mas ela vai ficar pelo menos o dobro desse tamanho. Por isso que eu falei que ela é, às vezes, muito utilizada em filmes de terror, coisas do gênero. Nossa, gente, eu tô praticamente vivendo um filme de terror ela agora. Ela causa uma impressão muito, muito forte. Mas ele é um bicho bem tranquilo, bem pacífico, como deu pra você ver. Tá passeando aqui na E minha como mão, que com é a esse cigarro. procriação dessas baratas, dessa família que chegou, que a pessoa foi lá, comprou pela internet, a barata chegou, o baratinho, a baratinha, como é que eles procriam? O cruzamento são machos e fêmeas, né? Uma característica diferente é que essa barata e algumas desses grupos, elas retêm os seus ovos na cavidade abdominal e elas meio que dão à luz aos seus filhotinhos, né? Diferente dessas nossas comuns, que elas botam uma ooteca, né? Uma bolsinha de ovos e os filhotes saem
dessa bolsinha. Como todos os artrópodes, aranhas, escorpiões, insetos, eles passam por um processo de equidise, que é um processo de troca de pele. E para elas crescerem, elas precisam trocar esse que a gente chama de exoesqueleto, que é essa carapaça que elas possuem. Assim como nós crescemos e as nossas roupas ficam pequenas, elas precisam dessa troca de pele para poder crescer. Entendi. E aí elas não passam por um processo de metamorfose, né? Não tem estágio larval ou coisa do tipo. Elas nascem iguais às adultas, só que pequenas, e elas vão crescendo e trocando essa pele. Rodrigo, né? lá no parque, no Bioparque Macuco, vocês têm outros animais. Quais animais vocês têm lá? Tá, o Bioparque Macuco, ele fica localizado na cidade de Mauá, e é um espaço que nós trabalhamos tanto com a parte animal quanto a parte cultural. Então nós mantemos alguns museus, e os animais que nós temos lá, nós temos jabutis, temos araras, temos um jacaré de papo amarelo, temos macaco saguis, macacos prego. Todos esses animais que estão lá, eles foram de apreensão de tráfico de animais. Quando a polícia faz alguma apreensão, a maioria desses animais, eles não são da nossa região. O tráfico, ele é hoje em dia a quarta maior atividade ilegal do nosso país. Perde para tráfico de armas, tráfico de drogas. E a maioria dos animais que chegam na região sudeste são da região norte e nordeste. Então, quando esses animais são apreendidos aqui no estado de São Paulo, eles não podem ser imediatamente devolvidos para a natureza. Consequentemente, eles passam por esses centros de triagem. E nós somos um desses espaços. Quando são animais da nossa região, eles passam por uma avaliação médica, uma avaliação veterinária, para verificação se o bicho não tem nenhuma doença, se o bicho está saudável. E quando é da região, eles são soltos. Quando são animais que ou não possuem, não podem ser soltos porque vieram machucados ou estão com algum outro problema de saúde, eles são mantidos em cativeiro. E aí nós temos os trabalhos educativos, que nós recebemos escolas, grupos escolares, grupos de universidade, onde nós trabalhamos com a questão da biologia, da educação ambiental, da divulgação científica, e, sobretudo, da conscientização da importância de não adquirir animais de tráfico de Claro, tráfico. Embora seja exótico, é diferente, mas o quanto é correto, não só do ponto de vista, não estou nem falando do aspecto legal, mas ético mesmo, o quanto isso faz mal para o animal, tirá-lo da natureza. Qual que é a tua percepção, a tua avaliação sobre isso? Infelizmente, as pessoas ainda compram, algumas até... numa falsa ideia de que estão ajudando os animais. Por exemplo, primatas, né, macacos. É muito comum a venda desses animais na beira de estradas. E aí o traficante, lá o vendedor, ele acaba pegando filhotes. O filhote ele tem um apelo, né, emocional, e muitas vezes a pessoa, na ideia de eu vou comprar o bicho para tirar da mão do traficante porque eu quero ajudar, na ela verdade, ajuda o traficante a continuar nesse trabalho dele. Na verdade ela está contribuindo. E primatas, por exemplo, macacos. Às vezes, para o traficante vender um filhote, macaco é um bicho social muito, muito próximo a nós, né? Então ele às vezes acaba matando a família inteira de macacos para poder pegar aquele filhote que ele vai vender por 100, 200 reais, né? E muitos outros morreram em função disso. Fora a questão das condições que esses animais chegam. Como eu comentei, a maioria não é daqui, a maioria é da região norte e nordeste. Como é uma atividade legal, eles são transportados em baús, em malas, aves são transportadas em canos de construção. Então, existe uma estimativa, e lógico, esses números variam, mas existe uma estimativa de que para cada bicho comprado, uma média de outros 9 morreram. Nossa, né? Que absurdo. Por conta principalmente do transporte. É um pouco complicado se entender que você vai ter um animal desse. Exatamente. Acho que o importante e a conscientização maior e um pouco do nosso trabalho é falar isso. Existe sim a possibilidade de você ter um bicho diferente, um pet exótico no sentido da palavra, mas é importante se conhecer de onde esse animal está vindo. Muito bacana esse trabalho de conscientização que vocês fazem, importantíssimo. Gostei muito de você ter vindo, apesar de ter trazido... assim, digamos, Hugo alguns e o Ed, diferentes, né? Que me deixaram um pouco tensa aqui, gaguejando, tremendo, mas te agradeço muito, muito obrigada mesmo, e com certeza, logo, logo a gente faz um programa lá. É sempre importante falar de natureza, é sempre importante falar da preservação desses animais, e fica o convite para que vocês os conheçam no tempo que quiser. O nosso site,
Vamos passar aqui. www.macucoexpedições.com e a nossa página no Facebook, que eu acho que é um pouco mais fácil de acesso, que é facebook.com/Bioparque Macuco. Ficamos por aqui. Não, mas espera aí, você não vai assim tocar no Hugo? Ah, meu Deus, produção, me socorre! Pelo menos para sentir assim a pele dele, para perder aquele medo. Olha, entre o Hugo e o Ed, não sei qual que é menos pior. Eu não sei se eu morro asfixiada ou se eu morro desmaiada. Eu acho que é melhor o Hugo, porque aí eu seguro a cabeça dele de lado, já que você está com medo, só para você sentir. Senhor. Senão o pessoal que está assistindo em casa vai achar Pessoal, olha, quero antes de qualquer coisa, enquanto ele guarda o Ed, queria só me despedir, foi muito legal esse tempo todo que estivemos juntos, foi ótimo. Quero mandar um beijinho especial para todo o pessoal da proteção animal, foi ótimo, ele tá virado para cá. Ó, eu vou deixar ele bem de longe, só para você passar a mão para sentir como é que é. Bom, porque, né? Não, ele olha, tá aqui, ele tá seguro. Ele tá olhando para cá. Ele enxerga muito mal, pode ficar sossegado. Meu Deus, eu tô tremendo! Ai, não é tão estranho. Tá vendo como que não? Ai, meu a maioria é preconceito Hugo, de não conhecer o bicho, né? Achei que tão bom, emocionante. perdeu o medo. Bom, é isso. Morri, mas posso me despedir ainda. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e até quinta-feira que vem, às 5:30 da tarde. Valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.